Olá, gracinhas da minha vida! Como vocês estão, meus amores? Mais uma leitura intuitiva do canal Chama Gêmea Tarô, hoje com o quadro O Tarô Responde. E eu vou dar 3 opções. O que eu vou colocar nas opções? Vamos lá? Eu vou colocar os elementais. Então, um dos elementais é esse, o fogo, como primeira opção. Segunda opção, o ar. Olha que bonito esse incensário, né? É um incensário, ó. Um incensário com incenso de cone. É uma mãozinha segurando uma flor de lótus, ó. Então, segunda opção, o ar. Terceira opção, a terra. Beleza? Então vamos lá, fogo, ar e terra. Qual opção você escolhe? Vamos para a primeira opção, que é a velhinha. Vamos deixar aqui no pezinho de Shiva. Vamos deixar aqui no pezinho de Lilith. E vamos lá. Qual a pergunta que o tarô vai responder hoje? Como faz tempo que a gente não pergunta isso, eu vou repetir a última pergunta do Tarô Responde. O que a espiritualidade tem para falar para a gente, né? O que a espiritualidade tem para falar para quem escolheu a opção 1, fogo, que é a velhinha aqui. Vamos lá? Eu vou usar esse tarô aqui. Vamos lá. E vou usar 2 tarôs, tá bom? 5 de copas. Alguém arrependido. Alguém olhando muito pro passado. E esse alguém é um rei de copas. Cinco de copas, 9 de copas, rei de copas, a morte. Qual tarô eu vou usar? Vou usar esse, vai. São um fogo. Que mensagem a espiritualidade quer passar pra gente? Nossa, saiu um monte de cartas. Então, peraí. Saiu o 8 de espadas, o 7 de copas, a rainha de ouros, o as de copas e o 6 de paus. Fundo do maço, 4 de ouros. Aqui fala sobre um homem e uma mulher, né? O homem tá arrependido, tá olhando muito pro passado e tal. Um viu algum tipo de final aí pra ele, pra esse homem, um final de relacionamento, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. E começou um novo ciclo pra ele, um ciclo muito mais voltado a ele ver a vida dele, ele ser mais individualista, ele olhar mais para ele, né? Então ele tá em um momento aqui, em uma fase, onde ele tá valorizando mais a individualidade dele, tá? A felicidade dele, as coisas que ele quer fazer, ele tá nessa vibe, ok? Já esta mulher aqui, a Rainha de Ouros, ela tá assim, com muitas opções, muitas coisas para fazer, muitas escolhas para fazer. Ela tá um pouco confusa, inclusive, do que fazer. Né? Hum,
E aí, né, o que acontece? O que que acontece aqui? Essa mulher, ela tá com um pouco de conflitos internos aí, né? Eu não sei se esse homem deu uma rejeitada, né? Gente, quando você que está me ouvindo teve uma rejeição e essa rejeição te causou muito sofrimento, tá? É preciso olhar para a ferida da rejeição, do abandono, tá? É preciso olhar para isso, não de agora, né? Não das repetições que aconteceram isso para essa mulher, mas sim lá atrás, lá na infância, tá? O que a espiritualidade quer dizer aqui? Eu vou tirar uma carta dessa também. A espiritualidade quer dizer aqui que o momento que esse homem está passando é um momento do qual ele não está pronto para iniciar um relacionamento da forma como você gostaria. Portanto, cuide de você, porque aqui tem uma lembrança, saudade, tem muita confusão, talvez esteja até passando por uma dificuldade. Peraí, gente. Oi, amor. Tô gravando. Meu chaminha. Poxa, minha. Então existe essa dificuldade aqui dessa mulher. Nem sei se eu já cortei. Ai, doida, não sei se eu já cortei. Vamos ver aqui mais uma carta dessa aqui para quem escolheu aqui essa primeira opção. Não sei se vai fazer sentido para quem escolheu a primeira opção, mas se não fizer, vai para outras opções, tá? Contemplação. Quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva. Olhar simplesmente a natureza da experiência sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Então é isso, né? Eu falei que esse cara não tá, essa pessoa não tá no momento de uma relação agora, né? Não tem como você mudar isso, né? Ressignifique isso e veja também a ferida da rejeição, do abandono da infância. Se você não começou uma terapia, comece, ou faça uma reflexão sobre a sua infância, aonde está essa rejeição, né? Quem que te fez se sentir rejeitada na infância, tá? E ressignifique isso, né? Porque se você ainda está parada nessa dor da rejeição, é porque ainda tem coisa para resolver lá na infância. Ainda tem coisa mal resolvida que precisa ser resolvida. A partir do momento que a rejeição não te atinge mais, que você consegue entender que é um momento da outra pessoa, não é pessoal seu, não é porque você não é suficiente, não é porque você não é bonita, ou porque, sei lá, coisas desse tipo, é um momento dele, né? Enquanto você, quando você não sofrer por isso e entender essa situação, é quando você ressignificou essa rejeição, ok? Gracinhas. Pra quem não sabe, eu sou psicóloga, né? E eu trabalho muito essas feridas emocionais, tá? Dentro da terapia. Porque é ela que faz a gente ficar dependente. É ela que faz a gente dar o poder do sofrimento. A gente dá poder pra quê? Pra esse gatilho, né?
Então, vamos lá. Segunda opção. Velhinha veio pra cá. Segunda opção. É essa aqui, né? É a do ar. Um incensinho aqui. Então, vamos lá. Vou tirar esse aqui. Segunda opção, para quem escolheu segunda opção. Se a primeira opção não fez sentido para você, assista a segunda, vê se dá. Ou escolhe uma outra. Mas é sempre bom ver a tiragem inteira. Porque sempre tem alguma mensagem. Se você tá aqui, não é por acaso, né? Sempre tem alguma mensagem que é pra você. Como é uma tiragem geral, né? Bom, saiu 2 cartas aqui. 9 de paus e a imperatriz. E o 7 de copas. Cortei o dedo, gente. Dedo do poder. Então, não reparem aqui no meu curativo aqui, tá? O dedo do poder. Esse é o dedo da sacerdotisa, o dedo do poder. Então, quando ela tá sem o bastão, para manifestar um ritual, para fazer um ritual, alguma coisa assim, para fazer um ritual de proteção, se ela estiver sem o bastão naquele momento que ela quer fazer o círculo de proteção, ela faz com esse dedo, certo? O círculo de proteção da sacerdotisa. Eu vou e cortei esse daí mesmo. Será que é algum sinal, gente? Vai saber, né? De repente é um sinal da espiritualidade que eu tenho que fazer um círculo de proteção por causa de alguma coisa, né? Vamos lá. Tem que ficar atento aos sinais, né? Ah, saiu 2. Ah, saiu 3. 2 de paus. Aqui é um despertar de consciência aqui tremendo. Porque saiu 2 de paus, alguém que tava parado, tá? Tava parado porque tinha que ter um despertar de consciência. Aí saiu a carta da consciência aqui e o as de espadas, que é a carta da consciência também. E além da ilusão, ó, tá vendo o terceiro olho abrindo? Então aqui é muito esse perfil, tá? Deixa eu ver uma coisa. É alguém aqui que tá, ó, veja bem, gente, não é porque você se tornou uma imperatriz que você não vai ter conflitos. Pode acontecer, né, de você ser uma imperatriz, você ser empoderada, você ter os 4 elementos, né, as 4 características das 4 rainhas, né, mas ter ainda alguma coisa para ser resolvido, sempre tem, tá? Então aqui eu tô falando de uma mulher que ela já é desenvolvida espiritualmente, ela já tem uma espiritualidade. Deixa eu ver aqui. Tava vendo uma coisa, mas não deu. Então, assim, 2 de paus e várias cartas de consciência. Então, aqui é alguém que tá levando muito peso nas costas, tá? Muitas coisas para pensar de novo. Essa mulher saiu 7 de copas aqui, que são muitas possibilidades, muitas coisas, muitas decisões, muitas escolhas. Isso deixa a pessoa confusa já por natureza, né? Mas aqui é como se ela tivesse travada, parada, tá tudo parado na vida dela, né? E essa paradez é preciso para ela ver além daquilo que ela tá vendo. Para ela despertar algo que precisa ser despertado. Vamos ver.
se tem alguma dica aqui do que está sendo falado. E esse as aqui de consciência é um as que é de início de ciclos, né? Fala também de verdade sendo colocadas, né? O véu da ilusão saindo, né? Verdades sendo colocadas para essa mulher e inícios mais sólidos, com mais verdade na vida dela, tá? Deixa eu ver a mensagem que sai aqui. Compreensão. Olha, gente, olha só isso, né? Duas cartas que falam sobre a consciência, fala sobre intuição, fala sobre escolha, fala sobre ter esse terceiro olho sendo aberto, né? Muito legal, né? Então aqui há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Então, eu tinha acabado de falar aqui para vocês, né, sobre os sinais que o universo passa pra gente, né? Esses sinais você precisa ficar muito alerta, né, aos sinais. As pessoas que aparecem na nossa vida, o que está sendo oferecido para nós. Então, existe aí uma força maior, né, que faz esse processo de mostrar pra gente os sinais, tá? Não esqueça dos sinais. Espera aí que eu tô vendo um negócio aqui. Confirmar uma coisa. Às vezes me dá uns brancos, sabe, gente? Acho que eu tô ficando velha. E tô mesmo, né? 49. Tô chegando quase nos 50 já. Então, tô ficando velha mesmo. Antes tarde do que nunca, né? Pra aprender determinadas coisas, né, gente? Que eu vou te falar, a jornada deu um up na consciência. Um upzão, na verdade. Existe eu antes da jornada e eu depois da jornada. É isso mesmo. Que eu tava em dúvida, né? Mas aqui é o a carta do carro aqui no tarô do Osho, que é essa da consciência, escolhendo um caminho, escolhendo um lado, porque aqui tá parado, né? Aqui tem várias possibilidades. Depois de um período que essa mulher carregou muito peso, e inclusive as próprias possibilidades que ela tem para escolher, ou aquele monte de coisa que está em cima das costas dela é um peso, né? E ela tem que tomar uma decisão. E ela tá parada, sem saber o que fazer. E tudo bem, porque essa paradez é para ela escolher um caminho, é para ela tomar uma decisão com mais verdade, com mais solidez, tá? Porque vai ser aberto o terceiro olho dela, ok? Vai ser aberto, tá? Então, para quem escolheu essa opção, fique tranquila. Não fique desanimada, nem angustiada pela paradez que as coisas estão. Que nada dá certo, ou que nada evolui, ou que tem essa... Não se preocupe. Gente, tá faltando um tarô meu aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. Se ele tá aqui. Por quê que eu não peguei ele? Se eu adoro ele. Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó. Vou pegar ele pra tirar na terceira opção. Esse aqui. Adoro esse tarô.
Então, vamos lá. Parou pra todo lado, né, gente? Vamos tirar esse aqui na terceira opção, ó. Acabou, tá acabando agora o incensinho de cone. Terceira opção, terra. Vamos lá ver o que que fala para nós do elemento terra. O que que a espiritualidade quer dizer para você? Que escolheu a terceira opção. Conflito interno. Quero mais uma desse tarô. Tá. Beleza. Vou pegar desse também. Que é o seguinte, gente. Existe alguém aí que está me ouvindo, que está em uma situação que não vê saída, que não sabe o que fazer, tá gerando muito conflito interno, tá? Tá gerando até um certo arrependimento de ter escolhido algo que não queria ou ter feito algo que não queria. Vamos ver se o tarô do Osho fala alguma coisa pra gente. Nossa, caiu um monte de carta. Peraí, gente, deixa eu fechar a porta aqui, senão não dá. Muito barulho, né? Esse meu gêmeo faz. Muito barulho. Me achar minha gêmea. Olha só, vamos lá. Então aqui a gente tem o 7 de espadas, o eremita, que é a solitude, a rainha, nossa, meu, só sai mulherada aqui, né? Mas sai um homem aqui. A rainha de ouros, a sacerdotisa, se eu não me engano, essa daqui. E o imperador. Ó, esse negócio de ficar sem fazer tiragem dá uns brancos na gente. Tô entrando no ritmo ainda, gente. Mas é que nem andar de bicicleta, né? Pode tomar uns tombinhos de vez em quando, mas a gente sempre lembra como anda ainda. Peraí. Aqui é a história de uma mulher que não tá numa situação muito confortável, né? É uma situação que ela não consegue sair, não sabe como sair. E ela mesmo se enfiou nisso. E aí, é o mago aqui, não é sacerdotisa, sacerdotisa é o 2, é o mago. Nessa carta aqui, ó. O mago. Então, assim, essa daqui também é engraçado que nas 3 tiragens a energia é parecida, né? Com alguém que tá passando por um conflito, tá passando por uma solitude, uma solidão, e para ganhar uma solitude, vejo solidão por quê? Porque saiu o 9, que é a carta do sofrimento aqui, ó. O 9, a carta do sofrimento, no fundo do maço, tá? Então eu acredito que esteja essa rainha de ouros aqui, ela esteja num momento não muito
fácil para ela, tá? Mas ela tem tudo para dar a volta por cima. Ela saiu a carta do mago, né? E tudo tem a ver com um homem, tá? Este homem... Ai, gente, me veio uma intuição aqui, mas enfim, eu vou falar. Este homem que você acha que é o seu 2 de copas aí, não é, tá? Eu acho que não é, não. Mas enfim, ele é um cara autoritário, meio narcisista, mandão, assim, controlador. E eu não sei se ele faz bem pra você, tá? Existe algumas chaminhas gêmeas que tem essa característica aqui, tá, gente? De ser um homem dessa forma, né? E é exatamente por isso que ele tá na jornada, para ele alterar esse jeito aí, né? Alterar esse comportamento. Mas nessa tiragem aqui, este homem que tá com esse comportamento, eu tenho dúvida se ele é mesmo o seu 2 de copas, ok? Se ele for o seu 2 de copas, não é para agora. Ele tem que transformar aí, ok? Algumas chamas gêmeas masculinas, eles têm... feminina também, mas aqui eu tô falando da masculina. Ele tem algumas características narcisistas, tá? Olha, o que é a característica narcisista? Não quer dizer que ele seja narcisista. Ele pode ter algumas características que lembram uma personalidade narcisista. Só que isso não quer dizer que ele tenha essa patologia, porque, enfim, ele pode ter algumas características e se ele está dentro de uma jornada de chama gêmea, é porque ele vai se transformar. Essa é a missão da jornada de chama gêmea. Transformar esses comportamentos, essas características que fez com que ele se comportasse assim. Gente, quando é patologia, a pessoa nasce assim. Quando é algo que dá para transformar, ela se tornou assim devido à infância que ela teve, devido à educação, devido ao pai, devido à mãe, devido a toda a história desta pessoa, ela pode ter se tornado dessa forma. Tem um porquê e ela pode se transformar, mudar. Se essa pessoa está dentro de uma jornada de chama gêmea, essa transformação é certa, porque é a missão da vida dela. Já veio para isso, ok? Para se transformar. Mas não é você que vai fazer isso, tá? Não é o feminino que faz a mudança do masculino. A mudança, a transformação é feita individualmente, ok, gente? Qualquer mudança de comportamento, transformação, desenvolvimento de consciência, evolução emocional, maturidade emocional, é tudo individual. Não é a gente que vai ajudar o outro. É ele que tem que querer essa mudança, tem que querer ter essa transformação. E dentro de uma jornada de chama gêmea, a espiritualidade, ela coloca várias situações para que ele se volte para dentro, para que ele caia na real, para que caia a ficha, para que ele tenha essa mudança, tá? Então, assim, é uma explicação de um processo que tá um pouco doloroso para essa rainha de ouros aqui, que é um mulherão, é uma pessoa bem empoderadora, bem sólida. Tem um gênio forte também, né? Essa mulher aqui. Mulher de opinião, tem gênio forte, tá? Vamos ver. Estabilidade, estrutura, né? É estável.
Bom, essa cartinha aqui é o seguinte: é necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se conectar com a sacralidade da vida. Então, assim, eu sinto que essa mulher tá nesse momento negativo, tá? Nesse momento, assim, de conflito interno, apesar de ser a carta da solitude, eu sinto ela sozinha, sentindo a solidão, cansada, né? Então, você tem que recuperar isso, né? Você tem que entrar mais em contato com a natureza, com a sua espiritualidade, com você mesmo. Sei lá, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai fazer uma viagem, vai fazer uma meditação, que essa mulher é bem essa, né? Essa aqui é aquela que medita, é aquela que... Essa carta também é da meditação, essa também é da, né, de estar sozinha, né? Tem muitas cartas individuais aqui, né? Essa também, ó. Então, é preciso tirar essa máscara de mulher infalível que tem aqui, tá? Essa mulher infalível aqui, tem que tirar essa máscara e começar a ser você. Ó, veja se você tá sendo você ou se você tá sendo aquilo que os outros querem que você seja, tá bom? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Uma mensaginha, vamos ver uma mensaginha pra todo mundo? Uma mensaginha pra todo mundo, vamos lá, vamos ver. Vamos ver mensaginha pra todo mundo. Pra fechar o quadro do Tarô Responde. Energia. Pá, energia. A energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. Um fato ou situação está exigindo muito de você? Uma pausa para recarregar é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. E eu acho que as 3 tiragens está muito nessa vibe, né? Nessa energia de escolher um caminho de verdade, um caminho seu, um caminho verdadeiro, um caminho com a sua essência, né? Parar de fazer aquilo que você acha que vai agradar os outros, ou sei lá quem, né? Às vezes a gente nem se toca que tá fazendo isso pelos outros e não pela gente. Então, concentrar sua energia para você, ok? Gracinhas, um grande beijo e até a próxima.